As luas novas, as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus ódios. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvir, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai Celestial, nós abrimos as Sagradas Escrituras e nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor deseja ajudar a cada necessitado nesta noite. O Senhor deseja ter liberdade. Por isso nós queremos, Pai, pedir perdão por nossos pecados. E se nós, Senhor, em algum episódio da nossa vida, e certamente isto tem acontecido, ou se nós temos tirado liberdade do Espírito para falar, nós pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor, porque não queremos ser um tropeço, uma trave, um empecilho, para que o Espírito não tenha liberdade. Todos os meus pensamentos, Senhor, antes que passem pelo meu cérebro, pela minha cabeça, o Senhor já conhece. E todos os propósitos que eu tenho no meu coração, bom ou ruim, o Senhor conhece. E todos os propósitos ruins que fere, que choca com a sua palavra, nós, como cristãos, nascidos de novo, nós queremos que isso seja exaurido, destruído, e que só a mente de Cristo possa fluir através da nossa mente. Porque o Senhor conhece os pensamentos do nosso coração. O Senhor sabe o que vamos fazer amanhã. Nós não sabemos o que iremos fazer amanhã, mas o Senhor sabe. E nenhum cristão quer fazer algo que entristeça e que aborreça o Espírito Santo. Queremos fazer a sua vontade, Pai. A vontade perfeita do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Assentai. O irmão Alex, acho que dentro da minha pasta lá, pega a mensagem para mim, acho que eu esqueci. Cristo é o mistério de Deus revelado, só para tirar um pensamento dali. Eu quero, nesta noite, falar bem resumidamente, né? Os textos. Obrigado, irmão.
os textos que tenho a dizer, só para a gente começar esta semana e começar bem mesmo. Nós temos uma semana bem recheada de trabalho para o Senhor, e espero que todos estejam preparados para isto, né? As igrejas que estão associadas conosco, Extrema, Guarulhos. Eu espero que o espírito da irmã Francis e o espírito da irmã Raquel possa contaminar o pessoal do lado de vocês lá, que o pessoal do lado de vocês lá são muito preguiçosos. Como é duro mover aquela gente, não? Mas acho que nem pagando eles, né? O pessoal anda muito sem tempo para Deus. Então vamos ver um pouquinho aqui o que o irmão Brana disse. Pois bem, as coisas não acontecem como nós queremos. Acontece como Deus quer, a maneira de Deus. E nós desejamos a maneira de Deus. Eu estive conversando um pouco com a minha esposa. Minha esposa é muito quieta, ela me escuta muito e fala e repete muito pouco para mim. Eu gosto de pessoas que me insultam um pouco, sabe, que me cutucam. Mas ela não me cutuca, não. Eu até citei a minha filha, porque eu tenho uma neta na idade de 5 anos. 5? 6. Eu na verdade, eu leio muitas matérias e vejo que não adianta passar para a igreja. Há muito tempo atrás, eu era amigo de um médico, hoje ele é médico, mas um especialista em nutrição. Lógico que ele não é um cristão da nossa fé. Mas aquilo foi tão bom para mim, se eu estou vivo hoje, e com as cirurgias perigosas que eu fiz, foi a minha alimentação, uma grande parte, falando, lógico que tudo é a mão de Deus, estou dizendo a parte que me cabe a fazer o que me toca. E a minha atividade. Eu não sou um parasita, não. Você não me vê parado, não. Se eu parar, eu me adoeço. Então, isso me ajudou muito. E quando eu conheci aquele moço, eu fiz tudo para que ele passasse aquela mensagem para a igreja. Ou perca de tempo. Nunca mais eu faço isso. Deixa as pessoas acontecer uma doença perigosa, aí ela vai se virar, como diz o meu amigo lá, vai dar os pulinhos dela, deixa ela ficar diabética, aí ela vai correr. Deixa ela sentir que está hipertensa, ela vai correr. Deixa ela perceber que ela tem hipoglicemia, que o coração dela está parecendo uma metralhadora, aí ela corre atrás do prejuízo. Não adianta você falar para a pessoa fazer tal e tal coisa que é bom, se ela não está sentindo nada. Então deixa ela quebrar a cara, depois ela vai correr atrás do prejuízo. Infelizmente, né, vai correr atrás do prejuízo. Porque é muito mais fácil você tratar de uma doença, prevenir uma doença, do que você tratar a doença instalada. Então, esse instalado, você vai tomar medicamentos, que vai trazer sérios problemas colaterais. Não tem um medicamento que não traga problemas colaterais. Né? Todos eles trazem, um pior do que o outro. Então, aí você vai tratar da doença, vai tomar remédio forte, né? Aí você vai ter problemas colaterais. Mas se você prevenisse, você não teria o desconforto de estar gastando dinheiro com remédio e prejudicando sua saúde. Então é muito mais fácil prevenir do que tratar uma doença. Diz que 1 grama de prevenção, diz o doutor Laer Ribeiro, vale por 1 quilo. 1 grama de prevenção vale por 1 quilo de remédio, depois que a doença está instalada.
Pai, não faço mais isso, não. Faço não. Cada um tem que sentir na pele a coisa, né? Depois que a coisa acontece, então se hoje, se eu tivesse filho pequeno, ele não ia ter celular na mão. Ponto. Primeiro passo, eles não iam ter celular. Porque o mal da era é celular na mão de criança. Esse é o mal da era. Segundo, você tem que preparar sua filha, o seu filho, para enfrentar o mundo que está vindo aí, se houver um futuro. Hoje tem tanto homem nu na rua para tirar a inocência de uma menina, como tem mocinha na rua para tirar a inocência do menino. Mas não é dando bordado na cabeça, batendo contra a parede. Não funciona. É sentar e conversar, e ensinar este livro santo para ele. Se você não tem tempo para orar com seu filho para ler a Bíblia, então você não está fazendo um papel de mãe. Se você não senta com o seu filho, com a sua filha, e abre a Bíblia, leia a Bíblia, na medida que você entende, explica para ele, e ora com ele, ou com ela, faz isso todo dia, então, eu vou lhe dizer com todas as letras, você não é uma boa mãe. Porque uma boa mãe, a primeira coisa que ela faz é ensinar o caminho do Senhor para os filhos. Pois é, então, vamos lá. Mas não é escola dominical, não. Só estou passando isso aí, porque você começa a ler as coisas e ver certas matérias, vai ficando meio enfadado, né? Aí você tem que pegar e soltar um pouco dessa pressão, né? Esse é o grande problema. Eu vou ler duas coisinhas aqui para a gente falar nesta noite. Deste modo, deixa eu parar um pouquinho aqui. Nessa mensagem aqui, já que nós estamos lendo essa conferência com Deus, você vai ler isso. Deixa eu ver onde está. Conferência com Deus. É outra mensagem. Para que foi da Espírito Santo. Eu não trouxe ela aqui. O profeta, depois que os esquilos foram criados, e depois que ele deu os filhos de Múzer para ela, pela palavra falada, que nós conhecemos a história, ele estava fazendo esse culto, 1159 também. Aí ele falou assim, depois disso tudo, ele disse, mas eu estou tão negativo, eu só vou citar o que ele disse. Eu estou tão negativo, eu não estou atendendo mais as chamadas, não estou orando mais pelos doentes, estou tão negativo. E passou, acho que uma noite, um dia orando, por causa daquele espírito, da situação que ele estava. Ele pegou a Bíblia, chamou a esposa, com a Bíblia dele, a Bíblia dela, colocou a mão em cima da mão da esposa dele e começou a orar e falar para ela a situação que ele estava, né? Aí o profeta falou assim, quando eu comecei aquilo, eu vi o meu Senhor. Viu, você que é preguiçoso, escute isso. Vamos ser bem claro, preguiçoso mesmo. Eu vi o meu Senhor caminhando numa noite escura, e ele mal tinha força para levantar os pés. Você deve ter lido isso. E ele atendeu uma chamada para ressuscitar o filho da viúva de Naim. Aí, quando ele viu aquilo, o Senhor mal podia levantar os pés de cansado, e atendeu a chamada da viúva. Eu falei, daqui por diante acabou essa parte negativa minha.
Não, vou passar por cima de todos os meus cansaços, de todos os problemas, e vou atender cada chamada. Pois bem, eu vou ler 2 parágrafos aqui, ó. Deste modo, vocês podem ver aqui, basicamente, no princípio, o mesmo pensamento que Deus tinha em sua mente. Ele escondeu de todos os eruditos, né, dos sábios, somente o número escolhido e predestinado, um povo predestinado, foram os únicos que ouviram isto. Agora, examine a Escritura. No passado, no correr de todas as eras, examine os profetas, e assim ele disse. Ele é o tema principal da Bíblia. Ele estava nos profetas. Ele estava nos Salmos. Ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um livro profético. É um livro histórico. É um livro de amor. É um livro de cânticos. É um livro de vida. E ali dentro, você encontra a Cristo. Ali dentro, você encontra o Senhor. Ele estava nos profetas. Ele estava nos Salmos. Ele estava na história. E ele também na Bíblia, é as coisas que hão de vir, de modo que ele era antes e até depois. O que isso faz então? O mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta disse, você lê a Bíblia, e em um versículo, se ele não vê Cristo, você volte que você em algum lugar o perdeu. Então você vai encontrar ele no primeiro Adão, você vai encontrar ele em Abel, você vai encontrá-lo em Sete, você vai encontrá-lo em Enoque, você vai encontrá-lo em Noé, em Abraão, em Isaac, Jacó, você vai encontrar ele em Tamar, em Ruth, em Esther, você vai encontrar ele em Rebeca, em Sara e Abraão. Cada personagem, não importa se é homem ou é mulher, ele estava ali, e eles não sabiam por que estavam fazendo aquilo. Eles não sabiam por que estavam fazendo aquilo. Eles não viram esses dias aqui. Abraão viu o dia do Senhor e regozijou. Diz o Senhor em João 8. Mas eu estou dizendo, ver este dia, ver esta igreja. Ver Malaquias 4 em seu ministério. Ver as obras que Deus realizou nesses últimos anos que passaram. Ver o Senhor através dos mensageiros nas 7 eras da igreja. E todos eles que viveram lá no passado, era apenas uma sombra. E não sabiam que aqui, hoje, teria um povo que é capaz de crer de tal maneira que pode
mandar a figueira secar, que pode criar animais, levantar os mortos e pela palavra salvar vidas abrindo a boca. Estava naquelas pessoas lá em sombra, mas do lado de cá, hoje aqui, depois que a palavra abriu, você pode olhar através de toda a história da Bíblia, através dos salmos, dos profetas, de toda a Bíblia. Você pode olhar até no jardim do Éden e ver tudo que passou está hoje aqui. Tudo que foi no jardim do Éden, tudo que foi entre os profetas e os patriarcas, tudo que Deus realizou durante as eras, terminou num homem, Cristo. E agora termina em uma igreja chamada a esposa do Cordeiro. Está tudo nela. Tudo que Deus foi nas eras antigas e do Novo Testamento está na noiva. Quando você ler a mensagem, leia com essa abertura na mente. Quando você lê a Bíblia com essa abertura, e você verá que aquilo lá no passado, como a história mais bela é Ruth e Boaz, né? Ou que praticamente Ruth, no caso, a decisão daquela mulher, não foi brincadeira deixar seu país, e ela estava numa situação tão ruim, porque tinha uma lei lá no passado, que quando o marido morria, obrigatoriamente pela lei, o cunhado tinha que casar com a cunhada para suscitar o nome do defunto. Mas, nesse caso, Malom não tinha mais irmão, porque Quilion tinha morrido. Ela, então, não tinha mais nada a fazer, a não ser seguir a sua sogra. Só que ela não sabia que tinha um moço esperando ela lá em Israel. Você não sabia que tinha uma mensagem te esperando aqui? Você não sabia que tinha um Malaquias 4 te esperando? Você não sabia que tinha uma mensagem que traria para você fé de arrebatamento, de ressurreição aqui? Enquanto navegávamos do outro lado, nada sabíamos disto. Mas depois que o Senhor veio e tomou o livro e abriu e revelou os mistérios, agora você sabe quem você é, aonde você está destinado a ir e o que está dentro de ti no seu coração. Não importa a maneira ou a situação ou a condição do mundo e das pessoas e das igrejas que as pessoas pensem. Isso não importa. Isso não impediu Enoque de ser raptado. Não impediu Elias de ir para casa. Não impediu Eliseu de seguir Elias. Não impediu Moisés de encontrar com o Senhor na sarça ardente. Não impediu Abraão de deixar a sua terra. Nada, absolutamente nada impede o Filho de Deus de ver a palavra e seguir a palavra. Se você é um soldado que está na batalha, porque se você está na batalha, você leva um tiro, você está na guerra. Uma bala de mosquetão, hoje é fuzil, uma metralhadora .50, te rasga com uma bala, costura e você vai. Mas se você for um recruta que nunca amadureceu, nunca nasceu de novo, um preguinho assim, ó, tira você da guerra. Conheço problemas em vida de irmãos, que ele podia dizer assim, vou parar porque não aguento mais. Está tão firme quanto qualquer um. Conheço outro, que um pequeno ventinho já está se entregando.
Então tem uma diferença dos eleitos e dos que não são eleitos, dos que têm o Espírito Santo e daqueles que não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita para você suportar toda a tentação do mundo. Mas se não tem o Espírito Santo, a primeira mocinha que cruzar o seu caminho, não sei o que vai dar, não. Ou mocinho também, ou vice-versa. A primeira proposta indecente, eu não sei o que vai acontecer. Mas deixa o diabo fazer suas propostas para um homem, uma moça cheia do Espírito Santo. E você verá se ele vai chutar Satanás para trás ou não vai. Vai. Porque ele não vai trocar nada. Ele não vai trocar nada. Você quer ver? Escute isso aqui. Ele não vai trocar a vida eterna por quinquilharia. Ou seja, trocar diamante por pedra que não tem nenhum quilate. Não vai trocar ouro por latão. Agora, algum tempo, falando a respeito do valor das coisas, valor. O seu valor. Sabe qual é o seu valor? Você parou para pensar no seu valor? Ou você não tem o sangue de Cristo? Sabe o seu valor? Tem alguma coisa no mundo mais valiosa do que o sangue de Cristo? Esse é o seu valor. Agora, se isto para você não significa nada e você troca por uma laranja podre, isso está dizendo que está dentro de ti. Então deixa eu ler a história. Agora, algum tempo, falando a respeito do valor das coisas, do outro lado do rio, lá em Louisville, Kentucky, do outro lado, de onde eu moro, lá havia um garotinho que estava lá em cima, no sótão de sua casa. E ele estava procurando algumas velhas relíquias e coisas que pertenciam à família. Ele encontrou um velho baú. Ele mexeu naquele velho baú, alegremente, para ver o que ele poderia encontrar. Ele encontrou um pequeno selo postal, que havia ficado amarelo. Ele era apenas cerca de meia polegada quadrada. Um selo postal de meia polegada amarelo jogado lá, ele encontrou lá no destroço da casa. Ele disse, o pequeno companheiro olhou para aquilo e ele disse, talvez isto possa valer uns 5 centavos. E com 5 centavos eu poderia tomar um pote de sorvete, talvez desse de 100 gramas. Um pote de sorvete. Então, como o cone de sorvete e saiu com isso na cabeça. Ele desceu a rua correndo até um colecionador de selos. E o colecionador olhou para aquilo ali, ele disse, quanto você me daria por este selo postal? Não esperando receber mais que 5 centavos.
Depois que o colecionador de selos olhou para aquilo, ele sabia que era um selo antigo. Então ele disse: eu te dou $1. Superou sua expectativa. Ele esperava 5 centavos. Não, eu te dou $1. Mas mais que correndo, toma. Né? O pequeno companheiro ficou muito feliz com aquilo. E aquilo significava muitos sorvetes. Então, ele vendeu o seu selo por $1. E cerca de 6 semanas depois, o colecionador de selos vendeu por $50. Algum tempo depois, ele foi vendido por $500. Isso é um fato real. Agora, eles alegam que ele vale $250 mil. O quê? O que nós... Por que essa mensagem chama amor? Por que o irmão Branco trouxe isso, abrindo esta mensagem? Você sabe que desce no coração de qualquer eleito. Ele tomou algo em sua mão e ele não sabe o valor. O quanto aquilo vale. Sabe o quanto vale para nós esta palavra? Vale uma vida eterna. Sabe o quanto vale a revelação dessa mensagem? A vida eterna. Agora, você já viu alguém comprar vida eterna em alguma loja? Você já foi a alguma igreja e disse para o reverendo: o senhor tem vida eterna para vender? Tenho. Quanto custa? Ela custa aí $1 trilhão. Eu tenho, eu pago por isso. Não tem dinheiro, soma no mundo, que pague vida eterna. Há um só que pagou: Jesus, com seu sangue. E o sangue se tornou a palavra. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe esse tesouro aí dentro. Recebe esse grande selo, esse valor inestimável. Mas, por não conhecer o que tinha na mão, ele vendeu por $1. O colecionador, por não ter muita informação, vendeu por $50. E depois foi parar numa casa que hoje vale $250 mil aquilo. Sabe por que estou falando isso nesta noite? Foi o preço. Foi muito mais do que esse selo. Foi muito mais, infinitamente maior do que isso, o que ele fez por mim e por você. Agora, se nós temos um bando de pessoas que vendeu por um sorvete a mensagem, essa não é seu Denilson Soares, vender a mensagem por um sorvete? Ou talvez um namorinho vagabundo aí na rua, é um sorvetinho. Ou um casamentinho com uma moça um pouquinho abonada, ou vice-versa, é um pouquinho mais, é $50 mil. Tá? Vendeu. Por não saber o que é a vida eterna, por não ter revelação, por não ter nascido de novo, por não ter recebido a abertura da palavra. Deus sempre trabalhou em 3 estágios, com todos os profetas, em todas as eras. Ele nunca mudou isto. Sempre na última parte, sobra muito pouco. E tem sobrado muito pouco ultimamente. Porque a abertura da palavra não é só uma questão de nós vermos grandes igrejas que nós sabemos que existem ao redor do mundo, que prega a abertura da palavra. Quer saber quantos receberam aquilo? Quantos têm isto?
Quantos sabem e têm discernimento do valor disto, do poder que está por detrás disso? Entender isto. Agora, você, qualquer um aqui deve ter discernimento que se eu realmente sei o que recebi, ou eu não sei. Depende. Se você me vê trocando de mulher ali, eu não recebi isto. Se você me vê no bar bebendo, eu não recebi isto. Se você vê eu entrando por um ismo aí, eu não recebi isto. Eu estou trocando por qualquer coisa, por não saber o que tenho na mão. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, neste tempo, a primeira coisa que Ele faz é mostrar a palavra aberta. E você corre a Bíblia para lá e para cá, em cada leitura que você faz, você tem um contato, tem uma comunhão perfeita com Ele. Você passa o dia inteiro tendo comunhão com Ele, lendo a mensagem ou a palavra, ali está o Senhor. Agora, eu não dou nenhuma importância para a leitura da Bíblia. Você não dá nenhuma importância, é para Cristo, né? É para Cristo. Agora, deixa eu adiantar minha parte aqui. Então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Vai haver uma conferência, muito breve. Então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião na grande economia de Deus, quando teve que ser realizada uma conferência, e a primeira que possa enumerar para esta terra foi no jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo: teu filho caiu, ele pecou, ele quebrantou teus mandamentos, alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça, estava sujeito à eterna separação da presença de Deus, o seu Criador. Era um momento crucial, porque o Rei do céu tinha dito: no dia em que comerdes, certamente morrerás. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado seu mandamento, alguma coisa tinha que ser feita. Era sua criação, era obra de sua própria mão, era o amor de seu coração, a menina do seu olho. Algo tem que ser feito. Assim era preciso marcar uma conferência. Deus selecionou uma certa árvore no jardim do Éden, e depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelhas ensanguentadas para dentro e para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva, e lá ele fez uma conferência e conversou sobre o assunto, e fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito conferência com Deus. Uma decisão foi tomada, sempre em uma conferência há uma decisão, e Deus tomou uma decisão. Isso porque Eva, quando ele a manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado a vida do mundo, ela teria que trazer vida ao mundo. Então, e Adão e a serpente, é lógico, aquele sendo o cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão. Então, posso me recordar de uma outra conferência, de um profeta fugitivo, que tinha
fraquejado em suas decisões. E ele pensou que a tarefa era demasiado grande. Ele tinha fugido e arranjado uma esposa e voltou para o deserto e tinha estado lá por 40 anos. Um profeta ungido de Deus, com uma grande comissão, nascido no mundo, um profeta, mas ainda assim, diante da simples ameaça, por causa do erro que havia cometido ao tomar isto em suas próprias mãos, ao invés de seguir as instruções de Deus, ele matou um homem. E diante da ameaça, com medo de Faraó, ele fugiu para o deserto e esteve lá por 40 anos. Agora, aonde eu quero chegar nesta noite, brevemente. Eu quero ler aqui com vocês. No livro de Hebreus, tá? No capítulo 11 de Hebreus. Deixa eu pegar aqui a passagem que fala de Moisés. Está aqui. Moisés, tá? Capítulo 11, verso 23. Vamos ver agora que eu quero enfatizar. Depois que Moisés andou no solo sagrado, aí você vai ver o que aconteceu. Depois que você caminha no solo sagrado da mensagem e recebe o Espírito de Deus, não há dinheiro neste mundo que compre você para fazer qualquer coisa fora da palavra. Fazer qualquer negócio fora da palavra. Você não há soma no mundo dinheiro que possa te comprar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escondendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram pelo mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Aqui estou dando em outro personagem. Agora, veja, abriu o mar vermelho, note bem, o que mais que ele fez? Era uma noite de morte, não ia escapar ninguém. Deixa eu dizer uma coisa antes de eu encerrar. Você pensa que você ia escapar? Você pensa que nós iríamos escapar? Não se iluda. É ruim falar isso, mas todos iriam para o inferno, não escaparia ninguém. Quando eu começo a pensar, a ler, a orar e pregar, eu lhe digo, eu vou me agigantando, porque você não pode parar um homem que Deus chamou. Você não pode amedrontá-lo. Você não vai espantá-lo com todos os demônios reunidos do inferno. Se esse homem é devidamente chamado, ele não irá parar, porque Deus não permite que ele pare.
E Deus chamou Moisés. Moisés achou que era o tempo. Mas o povo não queria nada com Moisés. E Moisés teve que fugir, porque o povo não recebeu Moisés. Essa é a história. Agora você acha num espaço de 40 anos, numa nação de 2 milhões de pessoas, quantas pessoas morreram sem Deus? Parou? Para pensar? Quantas pessoas morreram sem Deus por não aceitar Moisés? E Moisés fugiu do Egito, porque o povo não aceitou ele. Denunciaram ele, inclusive. Ele foi embora. 40 anos, 2 milhões de pessoas, você tem uma soma de quantas pessoas morreram? Você tem uma soma de quantas pessoas morreram sem Deus por rejeitar a mensagem de Elias? E continuam morrendo? Isso é sério, gente. Nós não estamos pregando uma fábula para ninguém. Nós não somos um grupo de pessoas faccionado pregando uma ilusão. É um povo que foi moldado, foi esculpido conforme a palavra. Esse povo representa Cristo. Quer experimentar? Mexa com eles. E você verá o tamanho do preço disso. Empurra eles de um lado, e você verá quem que esse povo é. Agora, eu quero que vocês me sigam até eu encerrar, que já estou quase terminando. Mas não pare. Moisés subiu na montanha. Mas para, antes de chegar lá. Ia morrer todo mundo ali naquela noite. Moisés disse, não, para aí. Mata o cordeiro. Sacrifique cada família, sacrifique o cordeiro. Se a família for grande, é um cordeiro para cada um. Se a família for pequena, sim, é um cordeiro para as duas famílias. Mas vocês comam todo o cordeiro. Não deixe nem o casco do cordeiro, coma tudo. E pegue o sangue e passe lá na porta. E fique do lado de dentro. Porque quem estiver para fora vai morrer. E naquela noite, Deus mandou um anjo. E o anjo passou por dentro do Egito. Tinha defunto em cada casa. Você tem uma soma de quantas famílias, quantas casas tinha no Egito. Cada casa tinha um morto. O cavalo era morto, o jumento era morto, o galo era morto e o primogênito humano era morto. Era muita morte. Agora, quando Moisés parou ali, disse, aqui tem um profeta que sabe o que está fazendo. Nunca tinha na história mencionado o nome, a palavra Páscoa. E a primeira Páscoa foi dentro do Egito, ministrada e orientada por Moisés. E Moisés tira o povo de lá do Egito, no amanhecer daquele dia. Agora, o mar, o grande paredão de água, não tinha sequer esperança de uma via de escape, não tinha um barquinho para passar, eram 2 milhões de pessoas. Mas Deus tinha um homem comissionado, para levantar o cajado e fazer assim para o mar, e as águas voltar para trás na hora. Deus enviou um profeta neste tempo, que fez o mar voltar para trás, e tirou a morte de dentro da sua casa. Este homem veio também com o ministério de Moisés. Agora, mas por que ele fez isso? Porque antes dele abrir o mar, antes de ele chamar 10 pragas no Egito, antes de ele celebrar a Páscoa, ele esteve no solo sagrado.
Ele esteve em Horebe, no monte Horebe, e uma sarça ardia e não se consumia. A voz dizia: este lugar é santo, este lugar é sagrado, tire os seus sapatos para aproximar deste lugar. Quando ele aproximou daquela sarça ardente, a voz o comissionou para ir no Egito. Ele tinha uma comissão para ir para o Egito. Cada membro da noiva de Cristo é comissionado por Deus, da mesma maneira hoje. Porque é um grupo de pessoas, mas resume em uma pessoa, Cristo nela. Sem o Monte Horebe, Moisés não iria para o Egito. E você viu aqui, tinha muita coisa para Moisés. Tinha os tesouros do Egito, tinha o grande nome de um rei, tanta coisa tinha diante dele. Diz: rejeitou os tesouros do Egito, rejeitou as glórias do Egito, não quis ser chamado filho da rainha, por causa da vergonha de Cristo, por causa do Calvário, por causa da rejeição de Cristo. Moisés abraçou o Calvário e rejeitou os tesouros do Egito. Agora dá para lembrar do sorvete, né? Moisés podia ter vendido por um sorvete isso também, né? Entenderam? Moisés podia ter vendido isso pelo nome, pela beleza, pela fama, pelo dinheiro, por tudo. Não. O diabo nunca vai usurpar de um eleito. O diabo nunca vai fazer você dar um passo fora da palavra, eu tenho certeza. E se alguém um dia der um passo fora da palavra, eu vou lhe garantir que você não tem o Espírito Santo, você tem só religião. Mas você nunca teve uma experiência, você nunca chegou no solo sagrado, você nunca chegou na abertura da palavra, nos mistérios revelados. Moisés subiu na montanha e desceu com a palavra para o povo. Irombrana subiu na montanha e desceu com a palavra para nós. Deixa eu ler isso aqui e vou encerrar. É bem curto o texto, mas eu achei, fazia tempo que eu não estava procurando por esse texto aqui. Eu quero que a igreja fique em pé, e eu estou encerrando. Vamos ver como é que isso funciona. O pregador é um servo público. Ele simplesmente se firma ali, tal como um lírio, tal como um lírio no campo. O zangão voa dentro dele. O zangão voa dentro do lírio e pega a sua parte. A abelha voa e pega o que é seu. O pedestre que passa por lá pega a sua parte e tudo mais. Ele luta dia e noite para manter seu resplendor. E o ministro do Evangelho faz a mesma coisa. Anda dentro da linha de Deus. Segura seu testemunho verdadeiro, para que o mundo possa compartilhar dele. Visto, reverendo Senhor Pastor Lírio, ele é bom. Jesus disse: considera-o Salomão, não é como ele. Aquilo é certo. Doutor Lírio, eu suponho que vocês todos conhecem. Considerai os lírios do campo, como eles lutam. E eu digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Um lírio tem que se esforçar dia e noite para conseguir o esplendor,
para manter suas vestes, para manter o perfume e outras coisas em continuação. Ele somente abre a si mesmo, e eles passam por lá e tiram aquilo dele. A abelha, a mosca, tudo passa por lá, bom ou ruim, toma dele. Assim é o servo de Cristo. O servo cristão abre a si mesmo, somente retiro de mim o mundo. Nada para si mesmo, é para os outros. Aquilo foi o que Cristo fez quando ele se tornou parente nosso parente redentor, se tornou homem, para que o mundo pudesse compartilhar da sua retidão. Veja, nós somos filhos dele, portanto, temos a natureza dele, temos a índole dele, nós expressamos a ele. Agora, você observa isto, quando está dizendo do lírio, ele fez uma comparação. Nem Salomão em sua glória era tão belo como o lírio. Sim, porque a glória de Salomão era uma coisa artificial, mas o lírio, de onde ele veio? O lírio, ele teve que lutar contra a lama, lutar contra o lodo, o lugar encharcado, e passar ali por aquela situação toda, aquela sementinha lá embaixo na lama, ela abriu, ela brotou, ela foi trabalhando, lutando todos os dias da sua vida, até que ela saia acima da sujeira e mostre a sua beleza. Então, Salomão não mostrou isso. Agora, quem é este lírio que a Bíblia fala, minha gente? Aleluia! Nem as belezas e a glória de Salomão foi tão belo como isso que Deus tem nos dado. Você veio de uma família fracassada, veio de um pai, de uma mãe fracassado, você veio da lama, você veio do lodo, da sujeira, da mentira, da prostituição, do adultério, da cachaça, você veio do inferno. Mas você era uma semente que dentro dela portava a beleza do céu, portava a beleza celestial. E você rompeu o velho mundo, rompeu a sujeira do mundo, e está agora em cima, mostrando a sua beleza, mostrando a sua pureza. Não há nada mais belo para o Senhor do que a sua esposa. Não há mais belo para Ele do que ela. Ela é este lírio que saiu acima da lama e mostra a sua beleza, porque a vida dele estava na semente. E hoje você mostra a beleza de Cristo. Isto deveria fazer com que as pessoas que são crentes orar, mas orar de verdade. Porque da onde eu saí, aqui, quem está me ouvindo, quem está aqui, duvido se 90% não foi feiticeiro. Se você não mexeu com os demônios, se você não andou pelo submundo do pecado, você veio do inferno. O que seu pai te deu? O que sua mãe te deu? Esta mensagem? Não foi, porque os meus não me deram isto. Quem te deu isso? De onde veio isto? Onde Deus te encontrou? Onde Ele foi te buscar? Numa catedral, de colarinho clérigo, um grande doutor, ou te pegou lá no lixo do mundo e pôs para dentro? Ele trabalhou, e você trabalhou, e você lutou. Um dia, 2, 3, uma vida inteira, você lutou, você não parou, até que seu coração agora está realizado. Por quê? Porque você venceu o mundo, venceu a lama, e mostra o esplendor e a beleza da glória está dentro de ti, que essa palavra dentro de ti
é este lírio, é esta beleza que o mundo não pode ver. Mas quando romper aquela manhã, nós veremos a beleza desta igreja, que é lavada no sangue de Cristo e cheia do Espírito Santo. Amém.